Eu tenho uma história muito boa com o porteiro, que é o seguinte, quando eu sou formada em psicologia, aí eu já estava fazendo MTV, depois Globo, e continuei estudando, aí eu fiz um curso de medicina chinesa no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. E aí eu atendia, no último ano, você tinha que atender num ambulatório. Então, às 7 da manhã, eu toda vestida de branco, né? E aquela coisa lá no ambulatório, as pessoas chegavam e falavam, onde é que tá a câmera? É pegadinha? Eu falava, não. E aí eu me formei e comecei a atender várias pessoas. Atendi o Bussum, atendi a maior galera da Globo. E eu atendia o Romário. O Romário jogava no Flamengo naquela época. E toda vez que o Romário ia no meu consultório, todos os porteiros de todas as portarias de Copacabana largavam as suas próprias portarias e iam para a porta do meu escritório esperar o Romário passar e entrar e sair. E era hilário isso, todo mundo ficava rindo muito dessas histórias, né? Porque é engraçado isso, como as pessoas gostam de se aproximar, né, daquele... São fãs, né? São Gostam fãs, de estar tem um perto, amor. querem... E hoje, na época do celular, todo mundo quer uma selfie, Isso, nossa, eu sou a rainha da selfie, né? aliás. A rainha da selfie. Vamos fazer uma selfie Vamos no fazer final. uma. Então, hoje a nossa convidada é a atriz, psicóloga, embaixadora da paz, Maria Paula Fidalgo. Que delícia te receber aqui. Esse encontro tinha que acontecer, duas brasilienses apaixonadas pela cidade. Não dava, né, pra gente não estar junta falando sobre cultura, falando sobre Brasília. Isso, nossa. Você é filha de pioneiros. Nossa paixão, eu sou. Meu pai e minha mãe vieram de Uberaba, minha mãe de Sacramento, uma cidade ainda menor que Uberaba. E aí tem várias histórias engraçadas, né? Porque meu pai falou pra minha mãe, eu vou te levar, a gente vai se casar. Eles tinham 22 anos na época. A gente vai se casar e eu vou te levar pra morar na cidade grande. E minha mãe achando que ia pra São Paulo, né? O Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Aí eles se casaram, trouxe minha mãe pra Brasília. Em 1960, que era um canteiro de obras, só tinha terra vermelha por todo lado. Minha mãe falou, caramba! Foi estelionato, né? Isso foi estelionato, não era bem uma cidade... Vou ligar pro Procon. Não era bem uma cidade grande, né? Professor, posso pegar um mais fininho? Ah, não, esse aqui não tem nem ilustração. É só letra. É letra e letra miúda. Comigo é assim, a minha aula é barra pesada. Você é um ícone do humor e você foi, durante o tempo inteiro do Caceta e Planeta, a única menina num ambiente absolutamente masculino e num ambiente em que era normalmente, que continua até hoje um pouco, dominado pelos homens, onde as mulheres eram meros objetos. Exato. Né, o humor sempre Exatamente, teve essa eu acho que esse carimbo, assim, para as mulheres. Exatamente. Esse lugar das mulheres muito definido. Estereotipado e patético, né? Exatamente. E você quebrou um pouco Sim. isso, porque você atuava, você fazia personagens, você tinha voz muito ativa nesse grupo tão masculino. Como é que você conseguiu abrir esse espaço? Foi com muito jeitinho. No começo, eu também não tinha espaço, né? E foi curioso, porque quando eles me convidaram para fazer o Cacete Planeta, eu estava no Radical Chic, que era um programa diário, um programa ao vivo. Então, tinha uma coisa eu tinha uma experiência de trabalhar ao vivo que era algo muito especial. E aí eles me chamaram e eu falei, claro, porque eu adorava aquela pegada, né, do humor inteligente. Eles já estavam fazendo ali uma coisa engraçada e legal. E aí, quando eu fui efetivamente pro Caceta, eu fazia a abertura e o final, e só. E eu não fazia os personagens, eu não fazia nada e tudo. E era assim, eles eram muito machistas. Boa noite, galera. Estamos de volta com um programa todo novo. Novo visual, nova abertura, nova apresentadora. Tudo bem lindo para tentar disfarçar as carinhas daqueles 7 mocréios. Com vocês, Caceta e Planeta Urgente. Um programa que não é candidato a presidente, mas também vai passar o ano inteiro falando bobagem. E devia ser muito frustrante também, né? Você com uma expectativa de interagir e fazer ali só a aberturinha e o encerramento. Exatamente. E aí eu fui falando, não, galera, isso aqui não vai dar bom assim, não. Vamos embora, né, democratizar aqui esses papéis todos, eu quero fazer. E aí, com o tempo, com calma, eles me deram um papel aqui, outro ali. E a minha sorte é que os papéis foram grandes sucessos. Eu não sei se você se lembra da Letícia Spiller, que fazia
uma mulher má. Você fazia as paródias das novelas. Fazia paródia. Né? E esse papel que eu fazia da Letícia Spiller fez um sucesso danado, porque ela xingava as pessoas. Seu ornitorrinco manco, sua despossuída. E as pessoas me paravam na rua e falavam para mim, me xinga. No comentário da nossa analista política, a pentelha da minha filha. Aquela menininha chata que fala como adulto. Fala logo, peste. E aí eles sacaram que tinham mais era que me dar espaço, porque ia dar bom. E assim foi crescendo a minha participação, até que no final era considerado a 8ª caceta. 8ª caceta. E deixou a sua marca ali, né? Sim. Isso é uma coisa, você tem muito essa determinação para conquistar os seus espaços, né? Você, antes de ir para a Globo, estava na MTV. Sim. E eu queria que você contasse como é que foi essa sua chegada e a conquista dessa vaga tão almejada, que você era muito novinha também, Cara, né? eu tinha 18 anos Pois é. e foi surreal de engraçado, porque eu vi um anúncio no jornal falando que a MTV estava contratando e o teste, o primeiro teste de seleção ia ser no Aeroanta, era uma casa noturna de São Paulo, tal dia, 8 da manhã. Aí eu falei, pô, eu vou lá. Então eu falava, traga, né, o seu currículo e a sua foto. E aí eu fui, 8 da manhã, passei num lambe-lambe, tirei uma foto daquela amarela de, sabe assim, de passaporte. Aquela de rodoviária, Aquela né? horrorosa, Aquela exatamente. de lambe-lambe da Aquela rodoviária. mesma, aquela mesmo. Botei no bolso, fui pra lá. Quando eu cheguei, uma fila gigante. Eram 6.000 pessoas para 5 vagas. E todas as mulheres gatas, com os cabelos e uns books, que eram todas modelos, com aquele bando de fotos incríveis. E eu com aquela foto de lambe-lambe no bolso. Falei, cara, quase que eu fui embora da porta. Eu falei, intimidou, né? Aquilo falei, ali já... Caraca, será que é isso mesmo? Esse bando de modelo e com essa foto. Falei, cara, já tô aqui mesmo, acordei 8 da manhã, não, vamos embora, vou entrar nessa fila. Fiquei horas naquela fila. Quando chegou a minha vez, que a pessoa começou a me entrevistar, eu tinha acabado de voltar de Londres, conhecia todas as bandas. Tinha essa cultura de Brasília, né? Da cultura do rock and roll, de saber sobre música, de se interessar por isso. Falava inglês bem, então a pessoa já foi se animando. E aí, no final da entrevista, então tá, pode deixar sua foto. Aí eu tiro aquela foto do bolso. A pessoa olhou pra mim. Tem certeza que é isso aqui que você vai deixar? Eu falei, desculpa, é a única que eu tenho. Aí, enfim, foram vários meses desse processo de seleção. E aí, um belo dia, me ligaram, olha, você pode passar aqui para assinar o contrato? Você nem acreditou, né? Foi Foi a muito foto legal. do lambe-lambe que te deu sorte. Isso deu sorte e foi meu primeiro casting. Foi o primeiro teste de elenco que eu fiz na vida. Então, realmente, comecei com o pé direito. Boa noite. Quer dizer, boa noite pra mim. Não pra vocês, telespectadores amplos. Você passou para psicologia na UNB com 16 anos. Eu né? passei para psicologia no CEUB No e para CEUB. educação física na UNB. Eu queria cuidar fazia do os corpo e da dois- mente. Fazia os dois cursos. Eu sempre tinha essa coisa de querer cuidar do corpo e da mente. E muito aí novinha, eu fazia né? muito novinha, com 16. Eu fiz o terceiro especial, que era uma coisa que tinha no objetivo. Que era muito para quem estava afim, né, de apressar. E eu sempre fui muito precoce. Eu sou a caçula. Então eram 4, depois de 7 anos, somos 4. Eram 3 filhos, escadinha. Depois de 7 anos, eu. Então eu estava muito acostumada a ver um bando de adolescente legal fazendo coisas e eu, aquela pirralha, morrendo de vontade também de viver. Quero entrar também, e né? querer entrar na turma. E aí, então, eu acho que isso foi uma dinâmica que fez parte da minha vida toda, de me antecipar, de me preparar para as coisas que estavam por vir. E aí, quando pintava a chance, eu estava ali prontinha. E como é que foi essa sua saída de Brasília para São Paulo? O que te levou para São Paulo? Eu casei com 18 anos com o Ah. Augusto Xavier, que fazia DFTV. DFTV, nosso DFTV, colega. que era um fofo. É. E ele era amigo do meu irmão. E a gente se apaixonou, se casou. Eu fui para São Paulo com ele. E lá, por acaso, eu acabei entrando também nessa carreira televisiva, que era uma coisa que eu nunca poderia imaginar. Eu nunca tinha feito um curso de teatro. O meu negócio era psicologia Eu mesmo. ia te perguntar como é que a arte entrou, né? Porque se você estava pensando em 2 cursos, psicologia e educação física, quer dizer, não tem artes cênicas aí, não tem... Não. Da onde veio, né, essa vontade, de repente, de estar na televisão ou de atuar? Porque depois você ficou muito conhecida como atriz também. Como é que foi que isso... Aconteceu. Foi Aconteceu. a partir desse momento da MTV? Aconteceu, foi a partir da MTV, sem dúvida nenhuma. O que me levou à MTV nem foi muito a coisa da TV, foi mais a coisa da música. Eu era muito ligada em música. Brasiliense, Brasiliense, né? imagina, vivia aquela cena aqui totalmente.
Então, a vida foi me conduzindo. Eu não planejei muito a minha carreira, as coisas foram acontecendo e eu fui também permitindo que elas acontecessem. Tem uma coisa que hoje eu fico pensando assim, nossa, eu era muito novinha, mas eu tinha já uma esperteza. Porque eu poderia ter ficado meio querendo controlar as coisas e aí talvez não tivesse dado tanto certo, né? E outra coisa que eu acho muito interessante foi você ter continuado o curso de psicologia até o fim. Sim, mas... Porque talvez entrando, assim, muito jovem, entrando numa coisa de televisão e tal, a gente vê muita gente que fala, não, agora não quero mais saber de nada, quero seguir aqui só nisso. E talvez até faça um curso de teatro, alguma coisa ligada, você continuou. A minha ali, vocação é pesquisar a psique humana. Eu sou uma pessoa apaixonada, tanto que agora virei embaixadora da paz. Por conta disso, eu gosto de gente, eu gosto das relações humanas, de como a gente se comunica, de como a gente se entende com o outro, ou se desentende, né? Trabalhando com paz, a gente vai também no cerne da violência, óbvio. E, então, eu sempre fui essa pessoa muito interessada nas relações humanas, na psique, na cabeça, o que se passa na cabeça das pessoas. Eu ficava olhando, assim, milhares de pessoas passando para lá e para cá e pensando, caraca, cada cabeça é um universo, cada um tem um drama acontecendo, uma coisa que precisa se preparar, ou que não pode, ou alguém que está sofrendo. Que loucura isso, que universo maluco que é esse. Hoje somos 8 bilhões de histórias incríveis acontecendo dentro de cada cabecinha de cada pessoa. Isso é uma coisa que me fascina até hoje. Eu acho assim realmente incrível. Mas tem uma interseção muito forte disso que você está falando com a arte. Sem dúvida. E com a atuação mais ainda, dúvida. eu acho. Acho que você deve ter usado, talvez, alguma coisa da psicologia na atuação e alguma coisa da atuação na psicologia. Sem dúvida. Teve essa troca, né? Sem dúvida, na composição dos personagens. Tudo que eu estudei na psicologia me ajudou muito. Essa minha capacidade de observar, né? De observar o detalhe no outro. Onde é que está a máscara? O que tem por trás da máscara? O que a pessoa está querendo fingir que é e o que ela está querendo esconder. Todo isso mundo tudo, atua. Todo mundo. O tempo todo. Agora, então, com as mídias sociais, todo mundo virou personagem, né? As pessoas até perderam o alcance dos seus próprios seres que habitam internamente. A coisa confunde, né? Todo mundo virou personagem. Engraçadíssimo isso, né? Mas então, de um lado, né, para compor o personagem, para dar estofo emocional e intelectual para os personagens, para a dramaturgia, e o inverso também. O quanto viver esses personagens todos me trouxeram uma experiência gigantesca, assim, da dimensão humana mesmo, do que é possível, de tudo que acontece, sem preconceito, sem julgar, sem querer diagnosticar, sabe? Simplesmente observando e de uma forma fascinante, assim, achando tudo incrível e usando isso como recurso, tanto para ajudar as pessoas a se aceitarem mais, a se entenderem, né, essa auto-observação, essa auto-pesquisa, que, na verdade, a base da terapia é a auto-pesquisa, né? Com a pessoa certeza, se o vê, autoconhecimento. Autoconhecimento, né? E, pro outro lado também, que é criar personagens que são quase que você acredita naquele personagem, incríveis, porque eles têm sentimento, porque eles têm história, porque tem profundidade. Profundidade, que veio faz dessa muita experiência. diferença, isso faz uma diferença incrível. É uma mulher que se dedica a uma missão para lá de importante. Eu sou embaixadora da paz. Eu queria voltar para a embaixadora da paz, que você estava falando que pesquisou muito isso, pesquisa até o cerne da violência né, porque são ali conceitos que estão lado a lado, né, a violência e a paz. Eu queria saber como surgiu essa Maria Paula embaixadora da paz. Eu recebi esse título de embaixadora da paz e junto com esse título veio uma responsabilidade enorme, né, de fazer com que a minha credibilidade de imagem pudesse chegar a lugares onde as pessoas estão precisando de uma mensagem mais acolhedora, que não passe pelo
pela acusação, pela Pelo denúncia, julgamento. pelo julgamento, pela punição, que é o que está acontecendo em geral, pelo cancelamento de todos os tipos, mas que vem de um outro lado, o lado do acolhimento, o lado de olhar para o outro e falar, cara, seja lá o que for que você fez de errado, o que todos nós fazemos, todos nós cometemos erros, seja lá qual for o seu erro, eu estou aqui para te ajudar a entender como é que você vai fazer melhor da próxima vez. Eu acho que a base da cultura de paz, ela é a mudança do foco do individual para o coletivo. Quando você sai do eu, meu, para mim, e para os meus, quando você muda esse olhar e entra para o nosso, para o coletivo, aí que a coisa pega, sabe assim, fica legal. E você usa uma metáfora que eu acho fantástica, que é a história do cardume. É lindo. Você fala muito isso. Eu Falo queria que você muito. compartilhasse com a gente isso. Essa noção de que o coletivo tem uma inteligência que é maior do que a inteligência do individual. Agora, com a tecnologia toda, com esse chat GPT incrível que está rolando agora, é isso, entendeu? Quanto mais você puder usar da informação do todo para aprimorar a sua contribuição, melhor. O cardume, quando você vai um monte de peixe junto, assim, pode ter um obstáculo, pode ter sei lá, uma pedra. Eles não vão parar. Eles simplesmente vão se encontrar ali na frente. Eles têm quase que uma telepatia ali, né? Uma comunicação do todo, que não precisa ter um na frente dizendo, vai metade pela direita, metade pela esquerda. Não. É natural. É natural, vai naturalmente, porque eles estão seguindo ali Isso rumo. me remete muito àquela cena do Nemo, Procurando Nemo, desenho animado. A gente que tem filho e mais ou menos nessa faixa viu o Nemo no cinema, né? E era aquela coisa da rede, todos os peixes presos, cada um nadando para um lado. Quando se dão conta, se todo mundo nadar junto para baixo, a gente consegue sair fora. É isso aí. Então, é o poder dessa união, dessa conexão, de todo mundo estar com o objetivo ali. Vamos todo mundo para cá? Vamos todo mundo para cima? Não vamos nem para a direita nem para a esquerda, vamos para cima. Acho que a hora é essa, né? Vamos tentar fazer assim, ter essa noção de que está todo mundo no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo junto. Então, vamos tentar fazer melhor, né? Então, eu acho que tem esse lado, e acho que tem um lado muito bonito nessa Embaixada da Paz, que é a semente que veio do aleitamento materno, não é? Que nasceu daí, dessas campanhas todas que eu fiz, não só de aleitamento, mas de licença maternidade ampliada, para que esse vínculo afetivo entre mãe e filho possa ser garantido. E, bom, na Suécia até os pais têm né, a licença paternidade. Então, enfim, essa noção de que os primeiros anos, os primeiros 1000 dias, né, a galera da psicologia fala muito a importância dos primeiros 1000 dias. São determinantes. E se esses primeiros 1000 dias forem de acolhimento adequado, a probabilidade desse ser conseguir se relacionar pelas vias do afeto, pelas vias Tem tudo a ver com paz, né? Tem tudo a ver com paz. Tudo a ver. Da diplomacia, né? Ao invés de partir para cima do outro, conversa, entende o que está acontecendo. E isso depende também de uma segurança do indivíduo, né? Sim. Ele tem que ser uma criatura segura para conseguir ter essa visão. E ter um ambiente seguro também, Com onde certeza. ele possa estar relaxado, né? Porque a criatividade, os grandes lampejos que a gente tem de originalidade, e que é cada vez mais o que vai importar nesse mundo onde o data está aí para todo mundo. Ninguém precisa saber nada. Você bota lá e em 1 minuto você tem aquela informação. Então, o que importa é a originalidade, o que importa é o que você tem de criativo. Dentro da nossa sede, que fica no Jardim Botânico de Brasília, fazemos todo tipo de atividade com a intenção de acolher vítimas da violência e criar uma nova mentalidade. Agora, você está falando de criatividade, você, para mim, é um exemplo de criatividade e de versatilidade. Porque você vai da psicologia, você atua, você é atriz, você é apresentadora, você é humorista, você cria, escritora. Acabei de escrever esse próximo filme que vai ser lançado no 2º semestre. Eu estou como atriz e co-roteirista. Meu primeiro filme que eu estou escrevendo. Agora eu já estou escrevendo um outro. Então, eu acho isso, assim, quanto mais a gente
Eu também sou uma pessoa que não tenho medo de trabalho. Um defeito que eu não tenho é preguiça. Aham. Acordo cedo, eu não quero que alguém faça o trabalho por mim, eu fico feliz de poder fazer. Esse pecado capital não te cabe. Não me cabe, tá? Tô longe disso. Pelo contrário, eu tenho o meu problema é a precipitação, eu querer demais, querer passar, né, me afobar ali, de querer tanto abraçar colaborar, o mundo, abraçar né, o mundo. às vezes. Mas essa disponibilidade, eu acho. Tem um comentário também que eu acho interessante, que o sucesso ele tem pouco a ver com a posição que você está e muito a ver com a disposição que você tem. Porque às vezes você pode ser o cara ali, o rei, mas o sucesso, né, o respeito, a moral que você vai ter ali naquele lugar, ele não depende só daquela posição que te colocaram. Depende da forma como você se Não é o cargo, é o que você produz, né? Exato, é o que você entrega. Eu fiz uma pergunta para o Murilo Grossi, quando ele esteve aqui, se ele se realizava mais na TV, no teatro ou no cinema. E eu faço essa pergunta para você. Dessas áreas, e agora como escritora também, onde você se realiza mais, ou onde você se sente mais em casa, ou mais desafiado, ou mais feliz? Qual dessas áreas, ou é difícil eu responder É isso? difícil, todos são uma delícia. Eu passei a maior parte da minha vida na TV. Eu já tive várias incursões muito felizes, que eu tenho memórias incríveis no teatro. O palco é uma coisa que eu adoro. Eu faço muita palestra também, então a coisa da interação com o público ali na sua frente é uma delícia. Mas eu acho o cinema especial. É, né? Eu acho o cinema porque você cria, ele é delicado, ele é uma obra mesmo, uma obra. E você compõe aquilo e depois fica aquilo para sempre. Então é muito lindo isso. E agora ainda como roteirista, criar narrativas que possam... Porque eu acho assim, as pessoas são muito influenciadas pelas narrativas que são criadas pelo audiovisual, principalmente pelo cinema, eu acho. Para o bem e para o mal. Né? A gente tem aí desde da época de Bang Bang, que era matar índio, né? Era legal o garoto brincar de ter uma arminha para matar os apaches. Tipo, uma coisa que hoje você fala, caramba, como assim? Que pena que isso aconteceu. E aí a gente vê hoje o resultado disso, que é o desrespeito total. Estamos vendo os Yanomamis. Estamos vendo os Yanomamis, o desrespeito aos povos originários, que deviam estar sendo é o oposto, deviam estar sendo extremamente protegidos, cultuados. E reverenciados, exatamente. Reverenciados. Pô, é uma sabedoria que está muito longe dessa urbana que a gente tem e que acrescenta tanto. Então, para a gente criar esse tipo de narrativa, essa arte, a sétima arte, ela é ideal. É poderoso, né? Poderoso, o cinema é muito poderoso. Muito poderoso. Né? Agora, você está falando essa questão dessa mudança, que antigamente era legal você pegar uma arminha e brincar de matar índio. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo também com o que aconteceu com o humor, em muitos aspectos. Porque o humor também tinha um pé muito fincado no desrespeito, na coisa preconceituosa. Depende do humor. Sempre teve humor e humor. O Cacete Planeta sempre foi um diferencial. A gente tinha uma crítica social, inclusive. Tinha uma crítica social. Nunca era muito no diminuir apelativo. O outro, na humilhação do outro. Não era. Sempre teve uma coisa mais elaborada, mais sofisticada, que estava ali por trás. Mas existia também, e existe ainda também. Vamos lá! Agora, final, só quero saber uma coisa. Você aí, o que você entendeu? Como assim, professor? Além de ler, ainda tem que entender. Ai. Que é isso que você falou, da mulher como um objeto. A mulher loura, né, e popozuda, ali sendo objeto de piada. Mas eu acho assim, tinha uma coisa de descontração que eu acho que era legal e que se perdeu. Eu acho que o politicamente correto, de alguma forma, limitou. Engessa um pouco em alguns aspectos. Mas, por outro lado, que bom que a gente não faz mais piadas desrespeitosas. Porque eu acho que tem uma diferença entre a ousadia e o desrespeito. E o limiar, às vezes, não é muito claro. Então, eu acho que tem essa... Porque você pode ter uma sacada genial e, de repente, aquilo ali resvala
pro preconceituoso. E não é legal daí, né? E o que acontece é o seguinte, é aquilo que eu estava te falando, o poder da narrativa criada e disseminada pela mídia é muito grande. Então, quanto mais a gente conseguir criar estereótipos saudáveis, mais a gente vai ter uma sociedade preparada para isso. Porque o que acontece é que, é claro, todo mundo achava normal porque a sociedade achava graça naquilo. Claro. Achava graça, achava legal. Então, o que a gente precisa, por isso que eu fico tão encantada pela psique humana e de que maneira a gente também tem essa interseção do audiovisual com a saúde mental do país da gente, do planeta que a gente vive, né, da cultura que a gente vive. E eu acho que essa ligação ela é direta, ela é absolutamente imprescindível, porque... E também com a cultura de paz. Aí todas as minhas facetas se unem nesse lugar. Tudo no mesmo caldeirão. Tudo no mesmo caldeirão, porque a violência, na verdade, ela é doença. Ela é doença psíquica, coletiva. É tirar o foco do individual e botar o foco no coletivo. Precisamos criar formas mais inteligentes que possibilitem o rompimento dos ciclos da violência. Queria te perguntar como é que Brasília entra nesse caldeirão que você falou e nessa coisa da criatividade e de você ser uma pessoa tão versátil. Qual foi a influência da cidade, de você ter nascido em Brasília e sido criada em Brasília? Qual é a influência disso na Maria Paula que a gente conhece? Primeiro que eu tenho um senso estético apuradíssimo, porque eu estou acostumada a ver altos vulcão no meio da rua, estou acostumada a ver curvas de Niemeyer, estou acostumada a ver jardins de Burle Marx por onde quer que eu olhe. Então isso já me colocou ali... Em outro patamar, Em outro patamar. Uma outra coisa que eu acho muito bacana, que eu acho bem de Brasília, que é essa apreciação à academia. O papel da UNB, a minha vontade. Poxa, eu com 16 anos, cara, tudo que eu queria na vida era ir para a UNB. Era muito, isso era um desejo. E eu vejo isso em Brasília muito. E eu acho isso muito favorável. Uma sede pelo conhecimento. Sede pelo conhecimento, né? Respeito pela ciência, respeito pela procurar mesmo, estudar e pesquisar e entender, ao invés de simplesmente dar ali uma opinião qualquer e achar que aquilo ali, por você ser uma celebridade... O que eu estou vendo de gente agora, influencers, falando barbaridades, loucuras. E os milhões de seguidores ali falando, acreditando naquilo. Eu acho que, por um lado, a mídia social trouxe uma coisa muito boa, que a gente deu bypass, por exemplo, em todas as instituições centralizadas, né? Democratizou em certo aspecto. Todo mundo pode ser ator, mas todo em mundo outro pode aspecto também a qualidade da informação em muitos aspectos não tem mais um filtro, Exato. Né? E essa massificação super triste que está acontecendo e que as pessoas não estão muito percebendo. E é perigoso, porque ao invés de puxar para cima, elevar o nível do jogo, vai nivelando por baixo, né? Quanto mais jovem, mais difícil é. Meu filho fica com raiva de mim. Eu pego o telefone no carro, não pode ter telefone na mesa, não pode ter telefone. Tem horas que não pode. Ele acha um horror. Ele acha que eu sou louca. Talvez daqui a alguns anos ele me agradeça, mas hoje tá difícil convencer. É complicado, é bem complicado. Com essa geração mais nova que nasceu com isso, né? Tá, isso faz parte. Agora, você está falando dos filhos. Os seus filhos assistiram Caceta e Planeta? Você mostrou para eles coisas do Caceta e Planeta ou não? Não, nem porque eles são depois, né? São depois. Eles me viram no cinema, né? Os De Pernas pro Ar, os Doidas e Santas. Eles me viram no teatro. Eles me veem muito em cima de palco. Mas o Caceta e Planeta, eles ficaram sabendo pelos amigos, o que é um perigo, porque eu, né, essa Mas não mãe... foram nem para YouTube tentar... Então, com os amigos, Entendi. Eles foram ver o Caceta e Planeta. Então, eu não posso falar nada agora que fala, não, mãe, mas você aquele dia falou não sei o que. Ai, meu Deus do céu. Esse inferno desse YouTube. Não tem direito a esquecimento, né? Sempre. E, não, porque o que eu tô querendo dizer é isso. Eu, como mãe, sou essa pessoa que tenho a consciência de que eu não sou amiga do meu filho, eu sou mãe do meu filho. E eu vou educar o meu filho. E se eu tiver que, numa queda de braço, dizer para ele que ele não vai usar
o telefone enquanto ele está dentro do carro e eu estou dirigindo ele para a escola e voltando para casa, porque essa é a hora que a gente precisa interagir e que eu não sou um motorista ou um carro, ela é um carro sem motorista que está levando ele e voltando, porque é o que parece, né? Quando o garoto é abduzido ali por aquela tela, parece que você nem está do lado da pessoa. Então, quando eu falo esse tipo de coisa e eles começam a questionar, eu falo, não, e hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era. Hoje eu não bebo, eu medito todo dia, eu tenho uma rotina muito equilibrada. Então, é ótimo para mãe, porque eles me veem todo dia, eles sabem, quando eu falo, meu filho não pode beber. Não adianta você fazer o discurso se você não tem o exemplo, se você não dá o exemplo. Aí vem um danado de um amigo e mostra um vídeo. Eu no Caceta e Planeta fazendo o oposto disso tudo. Aí fica difícil, né? Caceta e Planeta hoje seria cancelado, você acha? Certamente. No mínimo cancelado. Talvez, quiçá, até presos todos. Maria Paula, queria conversar com você a semana inteira, mas a gente tem que encerrar. Ai, que delícia. E eu queria muito encerrar contigo, te perguntando, porque o ano passado, durante a temporada, eu estava pedindo para os convidados darem uma mensagem para o futuro. Agora eu acho que a gente já está um pouquinho mais distante da pandemia e eu acho que a gente está com um pouquinho mais de fôlego agora para pensar em outras coisas. E eu queria saber o que é Brasília para você. Ai, Brasília, eu vou misturar o seu pedido do ano passado com esse, porque eu acho que Brasília é o lugar, a capital do futuro. Eu acho que Brasília é esse lugar onde as pessoas vêm de todos os cantos do Brasil e se misturam aqui, e essa é a grande tendência do futuro. É encarar o diferente, não como um desafio, mas encarar como uma apreciação mesmo, como uma vantagem estratégica. Você ter sangue de afro, de indígena, de europeu, tudo misturado. Acho que essa é uma tendência do futuro. E Brasília é o epicentro disso. Brasília é isso, né? Isso. Brasília é essa mistura. Eu acho mais legal porque é uma mistura, mas ao mesmo tempo com uma cara própria. A gente pega as referências e faz uma coisa nova com essas referências. Isso que eu acho fantástico da cidade. A gente pegou duas brasilienses aqui apaixonadas por Brasília. O bairrismo aqui fala alto mesmo, mas eu adorei a conversa. Que bom, obrigada. Foi maravilhoso te receber aqui. Eu também. E o Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista incrível. Até lá!